Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedro Júnior, vice-presidente da SAF Cruzeirense e filho do dono do clube, resolveu dar uma entrevista à TV Band em Minas Gerais para responder sobre uma série de detalhes e informações ligadas a reforços. Quero começar registrando essa seguinte frase, abre aspas, a tendência é que a gente traga 2 atletas. Se a gente não trouxer ninguém, está tudo certo também, porque confiamos no nosso elenco. Depois, o Pedro começa a especificar cada um dos atletas, primeiro falando sobre Gabri Martínez, o atacante que pertence ao Braga, abre aspas para o Pedro, fizemos uma oferta, o Braga não aceitou e já estamos buscando outro jogador. Quero falar também sobre Brian Medina, frase do vice-presidente da SAF Cruzeirense, o Brian Medina surgiu no nosso scout, não chegamos a fazer proposta nem contato. Foi um nome que surgiu e nos agrada, e estamos observando o atleta, mas precisamos de mais detalhes para tentar fazer uma proposta definitiva. Sobre Valentim Gomes, abre aspas para o Pedro Júnior, Valentim Gomes está descartado. Fizemos uma sondagem ao Vélez, mas eles só querem a venda. O último nome citado de Vitor Gabriel, defensor do Internacional, esse jogador está sendo comprado do Sport, e havia sido pedido pelo técnico Leonardo Jardim, a frase é, abre aspas, o Vitor Gabriel é um jogador interessante, que tem muito mercado, mas o Internacional quer contar com ele na próxima temporada. Depende mais do Inter do que do Cruzeiro, e eles não têm interesse em vendê-lo, disse o vice-presidente da SAF Cruzeirense. Bora mudar de assunto e falar sobre Lucas Fasson. O zagueiro revelado na base do São Paulo interessa mesmo ao Cruzeiro? Raposa admite que está no mercado em busca de um zagueiro canhoto ou alguém que possa jogar pelo lado esquerdo da defesa. Antes já haviam falado de Brian Medina, o Cruzeiro negou. Agora, em relação ao Fasson, o mesmo comportamento. A avaliação é de que o Fasson é bom jogador, mas não faz parte dos planos. Atleta de 24 anos de idade, que depois de sair do São Paulo ainda jogou pelo Atlético Paranaense antes de se mudar para a Rússia. É titular absoluto por lá, tem cidadania italiana, o que lhe permitiria, por exemplo, não ocupar vaga de estrangeiro no futebol europeu. Um grande trunfo, pensando a médio e longo prazo. Mas não é esse o atleta que o Cruzeiro pensa em contratar para disputar a posição com o Vidalba. O Cruzeiro tem 2 negociações no momento, não consegui descobrir nenhum dos nomes com os quais a Raposa negocia. Foram atletas indicados pelo técnico Leonardo Jardim e as tratativas são tocadas pelo filho do dono do clube, o Pedro Júnior, é quem faz todas essas tratativas depois da saída do Alexandre Matos. Por falar em negociações do Cruzeiro, contar que a primeira oferta feita pela Raposa ao Braga por Gabri Martínez, atacante espanhol de 22 anos de idade, foi recusada. O Cruzeiro fez uma oferta bem longe dos 8 milhões de euros especulados pela imprensa portuguesa. Importante contar também que o Mallorca entrou na disputa pelo jogador e o Cruzeiro já deixou bem claro que não participará de leilão. Importante contar ainda que o Gabri nem participou de um amistoso do Braga contra um time austríaco por conta das negociações. 10 de julho, janela aberta oficialmente, e o Paulo Pelaio tinha dado aquela entrevista aqui falando sobre, até antes do jogo do Grêmio, de apresentar novidades, né? Que tinha essa expectativa, com conversas em andamento. Aí eu não sei se lá naquele momento da entrevista, né? Se uma dessas conversas já era proposta pelo Gabri Martínez, né? Porque o que aconteceu? O Cruzeiro conversou com o staff do jogador, com o próprio clube, e eles falaram, envia uma proposta oficial, que aí a gente vai debatendo em cima disso, né? E o Cruzeiro fez, enviou dentro daquilo que ele considerava, mas essa proposta foi recusada. E óbvio, né? Foi ontem que alguém falou: ah, o Cruzeiro mandou a proposta sem ter conversa nem nada antes, né? Não teve conversa, e ali entendimentos de que, ó, dependendo da proposta, e com o staff, né? Você tem a ideia ali, mais ou menos, de valores, né? Mas o que é óbvio também, e acontece em muitas negociações, você tendo uma proposta em mãos, você já começa a ter, primeiro, né? Isso aí, se não for com um time que fez a proposta, você vai ao mercado, né? Ou deixa vazar a informação, como acho que aconteceu por parte do Braga. Mas até conversando com uma pessoa ontem, e aí essa pessoa já me dizia que o Braga já o treinador não pensa muito em abrir mão do Gabri Martínez, ele até ficou fora do amistoso que o Braga fez, mas que nem por
por outra proposta maior, aí já toparia negociar. O fato é que o Cruzeiro já está em outros nomes, né, ainda dentro daquilo que a gente já vem falando, né? Eu sei que está repetitivo e está chato, mas que o Cruzeiro trabalha de forma muito silenciosa para não abrir concorrência. O Cruzeiro não quer entrar em nenhum leilão, ninguém chegando lá e o Cruzeiro está oferecendo isso aí apenas, a gente oferece, como acontece muito aqui no futebol brasileiro, né? Não, esse salário aí, a gente oferece tantos mil a mais, e aí começa a virar aquela loucura que todo mundo já sabe. Agora, não sei se vai ter aí alguma. Tomara, né? Porque negociação. Não tem negociação para ser fechada, mas isso em poucas horas pode mudar, né? Se você tem algumas conversas no mercado aí, o Cruzeiro tem, isso é um fato. Agora, é chegar ali nesses denominadores aí comuns para ter esses reforços o mais rápido possível, né? O que sempre tem vindo lá do Cruzeiro é que três aí estourando, que deve ser o movimento do Cruzeiro no mercado, hein? Três contratações, com muito ali jeitinho, iriam para quatro reforços aí, mas aí teria que sair alguém, né? E nem de saída tem movimentos, né, Caramuru? Muita gente aí falou sobre Gamarra, que isso e aquilo, estava perto, né? Lá ainda, quando começou ali o período de férias, né? Próximo de rescindir, tá indo para não sei onde, Olímpia, isso e aquilo, e nada. Proposta também para Lautaro, nada. Matheus Pereira se aproxima dos 100 jogos e faz do Cruzeiro o clube mais longevo da carreira. É destaque lá no nosso Central da Toca. Vai completar a partida de número 100 com a camisa celeste diante do Grêmio. São 16 gols marcados e 19 assistências, 99 ali contando com os amistosos, né? O clube que ele mais havia defendido até então era o West Bromwich. 77 partidas, 20 gols e 23 assistências. E para quem pergunta, o Cruzeiro quer, tá aí os números do Matheus, ó. 2023, 15 jogos, 1 gol, 1 assistência. 24, 59 jogos, 11 gols e 15 assistências. E em 2025, 25 jogos, 4 gols e 3 assistências. Vamos segundo semestre aí para melhorar bem, hein, Pereira? Esses números aí, a turma tem que ajudar também, né? Que assistência é compasse que vira gol. Mas, para quem pergunta, o Cruzeiro quer renovar o contrato do Matheus, mas ainda não teve nenhuma conversa, até porque acho que a prioridade do Cruzeiro é definir aí o mercado e depois pensa em outras questões, mas não tem nenhum movimento de saída, nada disso. E aí, Matheus Pereira sem jogos, vamos ver o termômetro ali do chat. Comprou uma casa Carreira, recente, não foi? Aqui em BH? eu não sei se ele comprou ou se ele alugou, né? Eu fiquei nessa dúvida aí. Eu vi uma postagem realmente. Mas tá de bem com a vida aí, confiança do Jardim, da diretoria, nenhum problema mais com o Matheus. Então, é um jogador aí que eu considero muito importante para o time do Cruzeiro. E vocês? Eu quero a renovação dele rápido, viu, Samuel? E é um jogador que é um outro jogador com o Leonardo Jardim, viu? É um outro Matheus com o Leonardo Jardim. Eu acho ele fundamental. Eu entendo que às vezes eu já vi alguns torcedores comentando assim: "Não, cara, ele não entrega o que ele ganha". Pode ser, tem momentos que sim, mas pelo custo que tá o futebol brasileiro, mundial, pelos valores, você vê jogador aí, gente, comum ganhando R$ 1 milhão. O Matheus, eu acho que vai entregar muito mais ainda pra gente. Ele é fundamental pro Cruzeiro hoje e acredito que vai crescer muito mais ainda com o Leonardo Jardim, viu, Pedro? Eu concordo, Gabriel. Acho que é um Matheus que está num outro momento. Acho que aquele turbilhão de emoções assim acabou passando, né? A gente sabe que tudo que vinha acontecendo, a questão também familiar, eu acho que o atleta fica mesmo mais nervoso ali com toda a situação que envolvia, né, o nascimento do filho dele. É uma outra realidade agora.
bem cotado pelo Leonardo Jardim, concordo, acho que o Matheus pode produzir mais ali em termos de gols e assistência, mas é um cara muito importante para o funcionamento coletivo, né? É um cara que ajuda muito nos momentos sem a bola, é um cara criativo, faz a bola circular também. Eu vi um comentário interessante do Wallace Borges da TNT, depois do gol do Pereira no amistoso contra o Banfield, e eu concordo muito. Acho que o Matheus precisa de retomar e colocar isso no jogo dele, de pisar mais na área, de chegar mais para ser uma opção de finalização, né? Porque às vezes esse cruzamento chega e tem um jogador da qualidade dele ali para poder ajudar na finalização, é muito interessante. E tem um lance muito legal dele naquele jogo contra o Banfield, e de lá do Kleber Andrade foi bacana de ver, que é o passe para o Caio Jorge, que ele aponta por muito tempo para o Caio, olha ali que a bola vai, e aí quando o Caio percebe e vai, a bola chega mesmo no pé dele. Então eu torço muito para que o Matheus renove. Eu acho que é um jogador que está fisicamente bem também, ao contrário do início da temporada, onde eu sentia ele ali um pouco abaixo dos demais companheiros. E você falou uma situação, Gabriel, que é muito importante. Quando a gente olha para o mercado e vê jogadores nesse perfil, quanto estão custando, e você já tem um aqui, né, que basta você chegar num denominador comum e renovar para tê-lo por mais tempo, eu acho que faz muito mais sentido você se esforçar para isso. A gente tem um cara da qualidade do Matheus, que despertou interesse de clubes importantes aqui do futebol brasileiro, e acho que a gente tem que fazer o máximo para manter esse cara aqui. É claro que respeitando também alguns padrões financeiros da instituição, não dá para a gente abrir os cofres para todo jogador, mas o Matheus é um cara importante para esse funcionamento coletivo. Se não fosse, ele não seria titular por tantas vezes com o Leonardo Jardim. Acho que tem recados que eles são bem claros, né? Desde a questão de ser um cara cotado pelo mercado, de ser um cara bem cotado pelo treinador. Então, torcer para que esses 100 jogos eles se ampliem aí, que essa renovação ela venha, dessa vez, com uma situação mais tranquila, sem tanta novela como foi em outros momentos. Ô, Caio, e o Matheus, parece que ele tá mais tranquilo para trabalhar, né? E, cara, teve uma época que toda semana era jornalistas fora de Minas Gerais dando notícia ruim do cara, velho. Entendeu? Eu entendo às vezes que um torcedor vira e fala assim: o Matheus Pereira pode estar devendo porque a torcida cria uma grande expectativa no Matheus Pereira, porque sabe o futebol que ele pode apresentar. Mas eu acredito que esse ano, cara, o Matheus vai entregar uma grande temporada no Cruzeiro. Ele já melhorou bastante com o Leonardo Jardim. Ele mudou a forma dele jogar. Ele é um jogador hoje muito coletivo, na minha opinião, entendeu? Ele é um jogador muito coletivo. Eu acredito que ele vai evoluir mais ainda. E, às vezes, o torcedor fica esperando aquela cobrança de falta do Matheus Pereira, aquela jogadaça dele. Mas, cara, quando você pega um Cruzeiro sem Matheus Pereira, a qualidade cai muito de criação de jogada. Não estou falando da assistência final, às vezes de começar a construção de uma jogada para achar um Beirada, para o Beirada às vezes achar um Caio Jorge. Cai muito quando não tem ele em campo, cara, mas é muito. E o que a gente fala, o mercado é escasso para o futebol brasileiro de jogadores do nível de Matheus Pereira.